A rejeição em relação ao Renato Portaluppi aumentou entre os torcedores do Grêmio e a partir de agora, qualquer movimento de Renato lá mesmo na praia de Ipanema, no Rio de Janeiro, será gigantesco para a eleição do Grêmio que acontece neste sábado. São sócios que vão eleger o novo presidente do Grêmio. Como é que está esse cenário? O que vai contar a partir de agora? O trabalho dos candidatos que eles tiveram com o Renato no passado, isso está sendo analisado. E como é que eles estão trabalhando com a tal lista de reforços de Renato Portaluppi? E essa rejeição, por que está aumentando? Isso vai influenciar no resultado da eleição? Vai sim. Eu vou explicar todo esse cenário para vocês a partir de agora, porque o Grêmio vai decidir o futuro nos próximos dias. Antes, um serviço para vocês, tá? Por exemplo, a AEA Investimentos, que vai te dar todo o suporte para a tua tomada de decisão no mundo dos negócios. Uma equipe preparada, credenciada para te ajudar nos teus investimentos sem custo, taxa zero. Ludwig, empresa de bom princípio, bolas artesanais, a maior exportadora de bolas do Rio Grande do Sul. Arquiteto Anderson Alves, cada vez mais obras saindo pelo interior e região metropolitana. Visita o Instagram dele, tem várias inspirações para construir tua casa e também teu apartamento. E Laboratório do Pé, tudo para o teu caminhar. Tá chegando o verão aí, faz tua palmilha para não ter dor no pé, no tornozelo e no joelho. Beleza? Vamos falar então de Renato Portaluppi e eleição do Grêmio. O que acontece, tá? Vamos por partes. Primeiro, os candidatos Alberto Guerra e Odorico Roman atingiram 20% dentro do Conselho do Grêmio. Então eles estão credenciados para disputar agora o voto do sócio. A eleição do Grêmio acontece neste sábado na Arena, das 10 da manhã às 5 da tarde. Eleição presencial e também virtual para quem não puder vir para Porto Alegre. O que está sendo muito analisado? Por mais que os dois candidatos, se isso é preciso, eles têm programas de governo, né? Já estão falando dos seus executivos de futebol, suas ideias de futebol, a gestão da arena, o futebol feminino, tudo isso é muito importante. Mas tem um ponto que está contando muito, que é a relação com o Renato Portaluppi. Alberto Guerra já trabalhou com o Renato. Em 2010, ele foi o primeiro dirigente a trazer Renato a treinar o Grêmio, a trazer o Renato para treinar o Grêmio. Isso foi em 2010. O Renato chegou com a equipe no Z4 e Guerra e Renato tiraram o Grêmio do Z4 e levaram para a Libertadores da América. Um dos nomes que é até citado como exemplo, para dar aqui um exemplo de gestão, de contratação, Paulão, zagueiro Paulão, que foi contratado naquela época, que deu resposta. Essa é uma ideia também do Guerra e do Renato, de apostar nesses jogadores que também lutam por um prato de comida, como a gente fala assim. E sempre isso deu muito certo no Grêmio. Então o Paulão é usado como exemplo, por exemplo, nessa relação de Renato e Alberto Guerra. O Guerra também trabalhou com o Renato em 2018 e 2019. Foi um período ali de transição, depois do Grêmio ter conquistado a Copa do Brasil e a Libertadores, então o Guerra também trabalhou como diretor de futebol. O Odorico Roman trabalhou com o Renato na campanha da Libertadores da América. O Odorico foi responsável por algumas contratações, aí também vou citar um exemplo. Os dois candidatos têm exemplos negativos de contratações, mas também têm positivos. Citei, por exemplo, o Paulão na gestão do Guerra com o Renato, e tem o exemplo do Michel, o volante Michel, que veio do Atlético Goianiense, desconhecido, e deu muito certo no Grêmio, e disputou títulos e também foi campeão. O Odorico Roman possui boa relação com o Renato, assim como o Guerra, e os dois candidatos têm esse passado. Então estão puxando muitos exemplos positivos do que aconteceu lá atrás. No presente, os dois candidatos já pensavam no Renato Portaluppi para comandar o Grêmio em 2023, mesmo antes do Romildo chamá-lo novamente para tirar o Grêmio desse sufoco da Série B. O Renato, como sempre, faz uma lista de contratações. O próprio Guerra e o próprio Odorico já trabalharam com essa lista de contratações do Renato em anos anteriores. Sabem como o Renato trabalha. Ele coloca uma lista de jogadores que ele deseja. E lá tem o plano A, tem o plano B e tem o plano C. Os dois candidatos prometem trabalhar com o plano A. E aí se tem muito aquele exemplo do Renato quando pediu a contratação do Pedro e o Grêmio não trouxe o Pedro, trouxe outro atacante.
quando muito se falava que o Renato pensava no Gerson, volante, que acabou indo para o Flamengo, e veio outro jogador. Então, o presidente Romildo, que era ruim de conversa na questão financeira, fechava muito o cofre. Os dois candidatos estão prometendo investir mais no futebol, mesmo que o dinheiro seja menor. Mas a situação do Grêmio é muito boa. A equipe não está endividada, tem crédito na praça, como a gente fala, e vai poder investir bastante. Então é o seguinte, essa relação do Renato com os dois candidatos é muito importante. Se o Renato fizer isso aqui, lá no Rio de Janeiro, qualquer movimento dele a partir de agora vai influenciar na eleição. Se o Renato der uma declaração sobre algum jogador, se o Renato der alguma frase sobre um candidato, o Renato não vai fazer isso. Mas sempre pode acontecer alguma coisa na eleição. Sempre pode acontecer um movimento. Acho muito difícil o Renato, nesse momento, escolher um lado. Ele conversa com os dois, o Guerra e o Dorico. Mas tudo pode acontecer numa eleição. Inclusive, Renato Portaluppi deixar de ser unanimidade, né? Eu quero mostrar para vocês aqui uma pesquisa que o Globoesporte.com fez. Está aqui na tela. Mais de quase 10 mil torcedores votaram. Torcedor gremista, você quer a permanência de Renato em 2023? Não, 50,43%, sim, 49,57%. A torcida está dividida nesse momento entre não querer o Renato e querer o Renato. Ou seja, falar de Renato já não é uma unanimidade. Nossa, o Renato está vindo e todo mundo vai achar bom. Já existe um desgaste, porque é óbvio que esse desgaste vem com o tempo. O Renato não é aquele Renato campeão da Copa do Brasil e da Libertadores. O Renato é isso, mas também é o técnico que deixou o Grêmio com um time já cansado, desgastado, goleado pelo Flamengo em Libertadores, desclassificado em competições na Sul-Americana, na pré-Libertadores, desculpa, e é um grupo do Renato que vai acabar caindo para a segunda divisão. O Renato não comandou o Grêmio no Campeonato Brasileiro. Não foi o Renato que levou o Grêmio ao rebaixamento, mas é o grupo do Renato que acabou caindo para o Grêmio, acabou caindo para a segunda divisão. Tem muitos jogadores que o Renato escolheu ali. Então existe esse desgaste. Na minha opinião, o Renato não tem culpa no rebaixamento do Grêmio. Eu acho que a culpa mesmo é do Thiago Nunes, que começou essa trajetória muito mal dentro do Campeonato Brasileiro e depois dos outros técnicos que não conseguiram reagir, dos dirigentes. Agora, não dá para esquecer que é o grupo do Renato, né, que estava ali também disputando a competição da Série A, que acabou indo para a Série B. Então, essa rejeição aqui, ela tem influência direta na eleição. Se metade da torcida nessa pesquisa aqui está dizendo que não quer o Renato, como é que os dois candidatos vão trabalhar no pátio a partir de agora na conversa? Se começam a falar, olha, a gente não quer o Renato, eu não quero o Renato, tu vai trazer o Renato, os dois candidatos não vão mudar. Por mais que venha torcedor falar que não quer o Renato, os dois candidatos não vão mudar de opinião, eles vão manter o Renato como técnico. É importante falar também que o Vasco, que subiu para a Série A, pensa... não vou falar a palavra pensa, apesar de já ter falado aqui, mas deixa eu corrigir. Coloca no radar Renato Portaluppi para assumir o clube ano que vem. É um dos candidatos, porque o Flamengo vai virar, o Vasco vai virar SAF, vai ter poder de investimento. Então, pode ter uma concorrência aí pelo Renato. Se fala também do Atlético Mineiro, que pode puxar o Renato para lá, o Cuca não ficaria, enfim. Muita coisa pode acontecer essa semana e nos próximos dias. O Renato está lá pronto. O Renato quer ficar no Grêmio, o Renato quer treinar o Grêmio. Mas é uma eleição que vai ser decidida por Renato. Por quê? Tudo que o Renato falar a partir de agora vai ser decisivo. Os dois candidatos vão ter que trabalhar com essa questão dividida, de não querer o Renato e de querer o Renato da torcida. Como é que os dirigentes, os candidatos vão trabalhar com essa questão? Até onde eles vão querer agradar o torcedor que apoia ou não apoia o Renato? Então, tudo vai ser decidido na figura do Renato. É claro que é importante todo o projeto de futebol, mas o que vai valer a pena mesmo, e você vai ver cada vez mais isso, é pingar até mesmo no WhatsApp para você. Olha aí a contratação que o Dorico Román fez na época do Renato. Contratações boas, contratações ruins. Olha aqui que o Guerra fez lá na época do Renato, em 2010, 2018. Contratou bons jogadores, contratou ruins jogadores. Tudo vai ser relacionado ao Renato. Por isso, essa questão que o Renato vai decidir a eleição do Grêmio, seja para o bem, o lado positivo dele, e também para o lado ruim, como essa rejeição que começa a aparecer.
Mago.bet, a casa de apostas que mais cresce no Brasil. Estou aqui usando a camiseta. Você quer uma camiseta dessa? Quer um boné? Fala com o pessoal, me procura aqui também. A gente bate um papo e eu explico para você como conseguir. Valeu, gente. Ludwig, AA Investimentos, Arquiteto Anderson Alves e Laboratório do Pé. Um abraço e nesta terça-feira tem conteúdo novo sobre Copa do Mundo, Careca Legends, Paulo Paixão, 5 Copas do Mundo com o Brasil. E ele vai falar como é que ele preparou o Ronaldo Fenômeno para a Copa de 2002. Tá bom? Abraço para você. Tô careca de saber que a semana é super decisiva.